nós vamos conhecer a história de mais um profeta. Dessa vez será o profeta Oséias. Quando ele viveu? Quais foram as suas profecias? É o que nós vamos conhecer a partir de agora. Conhecendo o primeiro dos profetas, que foi Amós, conheceremos agora o segundo profeta. Seu nome é Oséias. Ele pregou mais ou menos 10 anos depois de Amós, lá pelo ano 750 a.C. Não sabemos exatamente qual era a sua origem, quais as profissões que ele teria exercido, mas sabemos que provavelmente ele será um agricultor, por todas as metáforas, por todos os exemplos que ele vai tirar da natureza. Mas o que fez o profeta Oséias? Onde ele pregou? No Reino do Norte, assim como o profeta Amós. E o contexto histórico do profeta Oséias, tudo o que estava acontecendo no Reino do Norte, é o mesmo que nós já conhecemos do profeta Amós. Depois do reinado de Jeroboão II, já com a divisão dos dois reinos entre norte e sul, Jeroboão II no norte tinha tido um grande esplendor. O povo estava numa grande prosperidade material, mas ao mesmo tempo definhando do seu lado espiritual. E justamente após a morte desse rei que é Jeroboão II, houve uma sucessão de reis que se assassinaram uns após os outros. E logo, dali uns 25 anos, 30 anos, o reino seria arrasado pela Assíria. Dentro de todo esse contexto, o profeta vai interpretar e vai anunciar a ruína, e vai dizer o porquê que essa ruína virá, assim também como o profeta Amós. Mas como começa a história do profeta Oséias? É o próprio Deus que manda o profeta Oséias tomar uma atitude que aos nossos olhos vai chocar. E por isso eu vou ler diretamente das Sagradas Escrituras o versículo daquilo que Deus manda o profeta Oséias fazer. Assim diz a Sagrada Escritura. O Senhor disse a Oséias: Vai, casa-te com uma mulher prostituta e gera filhos de uma prostituta, pois esta terra entregou-se à prostituição, afastando-se do Senhor. É uma cena forte, são palavras fortes de Deus. Manda que o próprio profeta Oséias casa-se com uma mulher de má vida. Por que isso? E gerar, sobretudo, filhos desta mulher. Nós não sabemos bem se ela exercia essa função de uma má vida ou se ela era apenas uma mulher infiel, como vai ser delatado mais para frente no livro do profeta Oséias. O que nós sabemos isso sim, que ela não era uma pessoa boa. Isso é patente. E o profeta cumpre a ordem de Deus e gera um primeiro filho, e que dá um nome para esse filho de Jezrael. Esse nome já era um nome de uma cidade, e dá o nome dessa cidade para lembrar que foi nessa cidade que Jeú, que se tornou rei do norte, matou e arrasou com toda a casa de Acabe, aquele rei que perseguiu o profeta Elias. E colocou o nome de Jezrael, que significa Deus semeia, para dizer que ali Deus vai cobrar o sangue de todos eles. Porque por mais que Acabe também fosse ruim, Jeú não se tornou uma pessoa boa. E continuaram uma sucessão de reis que estavam afastados de Deus. Seu coração estava longe de Deus. E por mais que tivessem uma prosperidade material, cada vez mais a sua alma se afastava de Deus. E pela segunda vez ele vai ter um filho. Dessa vez vai ser uma menina. E dá um nome para essa menina de Lo-Ruhamah, que significa não amada ou não compadecida. É todo um lado simbólico para dizer que Deus não se compadecia mais desse povo. E era o nome dessa menina. O próprio nascimento dessas crianças significam o que vai acontecer com o povo, o significado de seus nomes. E pela terceira vez ele vai ter agora um filho. E Deus manda colocar um nome, que é Lo-Ami, que significa não meu povo, porque ele já não seria mais o povo de Deus, aquele reino do norte, Israel. E sobretudo vai dizer Deus, para eles eu não sou, fazendo referência àquela cena em que Deus aparece a Moisés no alto do Sinai, e Moisés pergunta, se os israelitas perguntarem quem sois, o que eu devo dizer? Eu sou aquele que é. Eu sou. Agora ele não é mais, não é o Deus de Israel. É uma cena forte para o próprio Deus anunciar que eles não serão mais o povo de Deus.
É uma profecia forte para aquelas pessoas. E tudo isso dentro daquilo que estava acontecendo na vida do profeta, se casando com essa mulher e tendo esses 3 filhos. Continua. E vai ter uma profecia de esperança, porque os profetas sempre mesclam uma profecia de desastre, de castigo, anunciando o que vai acontecer, com uma profecia de esperança, aquilo que virá no futuro. E vai haver um momento em que diz o profeta, e leio as palavras das Sagradas Escrituras: um chefe único será colocado à frente deles, e eles ressurgirão da terra. Tão grande será o dia de Jezrael. Então chamarei de meu povo aos vossos irmãos, e de compadecida às vossas irmãs. Dizendo que aqueles 3 filhos que significavam os desastres que viriam a Israel, um dia viria um Salvador, viria o próprio nosso Cristo. E que aí sim seriam novamente o povo de Deus e seriam também, Deus se compadeceria desse povo. Tudo esse contexto que nós estamos vendo estava se passando na vida do profeta. Mas ainda continua a história. O que aconteceu? Aquela mulher de má vida não parou por aí. Deus abre um processo contra essa esposa infiel. Por quê? O que ela fez? Ela correu para os seus amantes. Ainda abandonou o profeta, porque ela dizia: são os meus amantes que me dão o azeite, o trigo, o pão, o linho com que me vestir, o vinho. Então, todas essas abundâncias são os meus amantes. E ela corre e vai para os seus amantes pensando que eles é que a sustentam. Passado certo tempo, ela se dá conta. Não, quando eu vivia com o meu esposo, com o meu marido, aí sim eu era feliz. E se dá conta do erro que cometeu. Reparem que é sempre uma comparação. É o amor que Deus tem para com seu povo. E o profeta tem para com a sua esposa, apesar de ela ser quem é. E o profeta vai atrás dela, e ela quer voltar para o profeta. No entanto, o profeta tira tudo aquilo que ela pensava que eram seus amantes que davam a ela. O trigo, o vinho, o azeite, o ouro e a prata, a lã e o linho, e sobretudo, vai dizer a Sagrada Escritura, a alegria. Porque quando a pessoa se desvia do rumo reto, do caminho que conduz a Deus, a primeira coisa que a pessoa perde é a alegria. Todos os falsos prazeres, todos os pecados conduzem a uma falsa felicidade e vem logo uma depressão. A alegria foi o primeiro que ela perdeu. E Deus vai fazer com seu povo aquilo que o profeta fez com sua esposa. Conduziu a ela para o deserto, seduziu, vai dizer a Sagrada Escritura, ou seja, vai conquistá-la para o deserto, fazendo referência que vai voltar a um tempo de penitência. E no deserto vai falar-lhe ao coração. Uma cena muito bonita. Muitas vezes Deus faz isso conosco também. Um período de penitência e Deus fala ao nosso coração. E ali a esposa vai responder ao profeta como na época da juventude, com a alegria, sendo fiel a ele, vendo que toda a alegria que ela tinha vinha de seu esposo. E aí sim, diz o profeta, eu me casarei contigo para sempre. Veja toda essa cena como é maravilhosa. E ela vai reconhecer que tu és o meu Deus, dizendo que o povo um dia vai reconhecer que é Deus o verdadeiro Deus e não vai atrás dos amantes, de tudo aquilo que separa-nos do caminho que conduz a Deus. E vai ter uma nova relação com essa esposa, dizendo que vai levá-la para casa, mas que vai ter que ter um tempo de abstinência, um tempo de continência, em que ela vai se resguardar, não vai cair em idolatria, não vai buscar os amantes, e Deus também vai se resguardar para amar especialmente a esse povo. E vai terminar assim toda essa história do profeta Oséias, essa primeira parte, em que ele usa aquilo que aconteceu na vida dele para dar um exemplo daquilo que está acontecendo com o povo. E vai dizer assim, seu coração vai palpitar pelo Senhor e por seus benefícios pelo resto dos dias. E assim acontece com o povo. Então, tudo isso que aconteceu com o profeta Oséias, de se casar com essa mulher, que pode ser entendida como uma mulher de má vida ou uma adúltera, e gerando filhos de adultério ou filhos de prostituição,
e depois tudo aquilo que essa mulher vai atrás de seus amantes e por fim, depois de ter várias decepções, vai ver que é somente com o seu verdadeiro esposo que ela vai ter alegria. Para quem acompanhou, no programa passado, ele tomou uma atitude violenta, mas foi porque Deus mandou que ele fizesse. Ele se casou com uma mulher de má vida. Mas essa metáfora, isso que aconteceu na vida dele, a história dele, que alguns acreditam que foi apenas uma alegoria, mas isso que aconteceu na vida dele, na verdade reflete uma coisa muito maior. É Deus que fez como que um matrimônio, uma união com o seu povo. E essa deve ser uma relação de reciprocidade. É o que o matrimônio exige. Que Deus ame o seu povo, isso é certo, mas que o povo ame o seu Deus também. E não adultere. E é isso que nós vamos ver a partir de hoje. Hoje nós vamos conhecer como que um esquema de um processo, desde uma acusação até uma sentença que vai ser dada, e o profeta Oséias vai narrar tudo isso, o porquê que aconteceu, o porquê que ele se casou com uma mulher de uma vida e fez toda aquela representação que nós vimos no programa passado. Tudo isso vai ser explicado passo a passo pelo profeta, e sobretudo nós vamos ver que foi por causa de um sincretismo. Aquilo que a esposa correu para os braços de amantes representa justamente as pessoas que abandonam ao Deus verdadeiro para buscar outras divindades, entre aspas, pseudo-divindades. E é o que nós vamos ver no profeta Oséias. Como nós vamos iniciar hoje um processo que o profeta, que na verdade é Deus quem vai abrir contra quem? Contra os cidadãos do país. Porque eles matam, roubam, mentem, cometem adultérios, assassinam e daí por diante. Então são culpados. Por que está acontecendo isso no meio do povo? Por que o povo está ruim, está mal no seu conjunto? Há uma razão de ser. Então é um processo que foi aberto por crimes que estão acontecendo. Mas Deus ele vai dizer, ninguém acuse ninguém. Ninguém aponte o dedo para ninguém, porque é contra ti, sacerdote, que eu tenho também uma acusação. Porque os sacerdotes são os encarregados de manterem um povo no verdadeiro conhecimento de Deus. Mas nós devemos entender o conhecimento de Deus não apenas de uma forma intelectual. Para eles, conhecer a Deus é conhecer, é amar as leis de Deus e praticá-las. Verdadeiramente conhece quem as pratica. Então, faltava a prática do amor a Deus, faltava a prática dos mandamentos de Deus. E o profeta ainda vai especificar, entre outras coisas que eles faziam, eles iam consultar pedaços de madeira, pedaços de pau, troncos de árvore, que eram aqueles deuses que ficavam nos altos das colinas. Eram Baal, Aserá, eram aqueles deuses que vinham inclusive da Fenícia, da época de Acabe. E ali eles consultavam, mesclavam a verdadeira religião, o verdadeiro Deus, com essas divindades. E os próprios sacerdotes faziam isso. Ademais, tinha uma outra coisa horrorosa, que era conhecida como a prostituição sagrada. Nem vou entrar muito em detalhes, mas apenas para esclarecer um pouco, digo isto, que à maneira da fertilidade humana, eles praticavam este ato para que Baal deixasse as terras férteis. Agora, isso era praticado dentro dos templos. Imagina que abominação. Os sacerdotes sabiam disso, ou deveriam saber, e deveriam passar isso ao povo. Então, por causa dessa abominação, era sobretudo contra os sacerdotes, porque eles eram os primeiros encarregados de conduzir o povo ao verdadeiro Deus, e por causa disso também o povo havia se transviado. Todos são culpados, ninguém está isento da culpa por eu não sabia. Conheciam, mas precisaria do exemplo dos sacerdotes para que o povo também fosse fiel. E para por aí? Não. Continua Deus. Já fez a acusação, abriu um processo, começa um julgamento, porque também os príncipes, junto com os sacerdotes, serão culpados, porque em várias cidades daquele reino do norte, eles tinham constituído santuários para que o povo não fosse adorar o verdadeiro Deus em Jerusalém, que era a cidade santa. Então eles criaram bezerros de ouro, criaram santuários e até começaram a adorar Baal e tantos outros para que o povo não voltasse a Jerusalém e não reunificasse o povo, os de Judá com os de Israel.
E por tudo isso, diz a Sagrada Escritura, fizeram uma armadilha, lançaram uma rede, cavaram um poço, então cada uma dessas cidades representava uma armadilha para os israelitas, que deixavam de adorar o Deus verdadeiro. Mas nós podemos nos perguntar, por que isso acontecia? Por que ninguém fazia nada? E veja o que vai dizer a própria Sagradas Escrituras. Vai dizer isso, um espírito de prostituição está dentro deles. Por isso é que não conhecem o Senhor. Então, existe um espírito impuro, ou seja, um espírito de estar longe de Deus e de associar o Deus verdadeiro a esses deuses cananeus, a esses deuses fenícios que depois foram trazidos. Então, esse sincretismo Deus abominou. Então, foi aberto um processo, houve acusações e no julgamento de Deus, eles foram condenados. Chegou o momento de Deus dar a sentença. O que vai acontecer? Deus vai dizer para Efraim, que era a principal tribo do Reino do Norte, a que mais tinha pujança nessa época, vai dizer, eu vou ser uma traça para Efraim. E para Judá, que isso vai ser no futuro, eu vou ser como uma cárie que vai roer a casa de Judá. Então tudo vai ser destruído. Virão então agora uma série de desgraças. Por que eles estão fazendo esse sincretismo? Estão tomando essas atitudes imorais, sobretudo nesses cultos idolátricos, estão consultando a deuses falsos. Todo esse conjunto é culpado. São culpados os sacerdotes, os dirigentes e o povo. O profeta deixa bem claro, ninguém está isento de culpa. E o que vai dizer? Não, na hora, já conheço esse povo. É o próprio Senhor quem vai dizer isso. Depois que começam os castigos, como que vão pensar os israelitas? Vão pensar dessa forma que descreve o início do capítulo 6. Vinde, voltemos para o Senhor. Foi Ele que nos feriu, Ele mesmo vai curar. Ele nos machucou, Ele vai limpar nossas feridas. É bem um símbolo das almas que, de um certo lado, quando eu preciso de Deus, eu rezo. Quando está tudo bem na minha vida, eu deixo de rezar. Então, quando vem uma desgraça, logo eu recorro a Deus. Ai, Deus vai me ajudar nesse momento. Mas no tempo de paz, no tempo em que tudo está normal, eu me esqueço de que Deus existe. E até faço coisas contrárias à vontade de Deus. E Deus, Ele sonda os nossos corações. A um ser humano, eu até posso enganar. A Deus é impossível. Deus vê o que se passa no nosso interior. E o que vai dizer Deus pelos lábios do profeta? Vai dizer isso. Teu amor é como nuvem passageira, teu orvalho como o orvalho da manhã que logo evapora. Então Deus, Ele não quer esses sacrifícios que eles faziam nos templos, até o verdadeiro Deus, não, Ele não quer esses holocaustos, Ele quer o verdadeiro amor. Ele quer que as pessoas busquem a Deus com sinceridade. Buscar a Deus através desse sincretismo não é a vontade dEle, vão ser castigados da mesma forma. Então é tudo isso que o profeta Amós, ele vai acusar nessas pessoas. E quando vierem essas desgraças, Deus, ele vai dizer isso pelos lábios do profeta. Nem lhes passa pelo pensamento que vou lembrar-me de toda a sua crueldade. Já conhecemos a vida dele, a vida particular dele, que Deus utilizou para dar uma mensagem ao povo de Israel. Conhecemos também as acusações e a sentença de Deus, mas ele pregou durante muito tempo, e toda essa pregação tinha como objetivo a conversão de todo o povo de Israel, não tinha como objetivo a condenação das pessoas. Então vamos acompanhar passo a passo, não todas as imagens que ele cria, mas algumas que valem a pena destacar, pois para algumas pessoas o profeta Oséias pode parecer um profeta muito difícil de ler, sobretudo quando nós vamos fazer uma leitura sozinho desse profeta. Então vamos acompanhar e tentando tirar alguns princípios que sirvam para nós, em pleno século XXI. A primeira imagem que nós vamos destacar hoje, criada pelo profeta Oséias, é de uma fornalha, ou se quiserem um forno. Ele compara todos aqueles reis que tinham da época dele, os reis de Israel, como se eles estivessem com os seus ministros num banquete, tomando um vinho, e depois embriagando-se, indo descansar. Enquanto isso, os conspiradores do reino estavam juntos, só que eles eram como um forno. Eles, como um padeiro,
Amassavam o pão e deixavam crescer, e a fornalha já estava totalmente acesa. O que quer dizer o profeta com essa imagem? Quer dizer que na cabeça deles era como uma espécie de forno, que eles cozinhavam, se quiserem, todas as ideias e faziam crescer, como se faz crescer o pão, o fermento, faziam crescer a sua conspiração, e depois iam matar os reis. E conclui o profeta, e nenhum desses reis que foram traídos e foram assassinados, nenhum deles recorreu a mim, para mostrar como todos eles estavam caminhando sem o auxílio de Deus, como se Deus não existisse. Essa é uma das imagens. Outra imagem que ele cria é como se Efraim, que era a principal tribo de Israel, que é o reino do norte, como se Efraim fosse um bolo assado de um só lado. Então, de um lado está queimado e do outro está cru. Não dá para comer esse bolo. E o que quer dizer isso? É que, por um lado, Israel queria adorar ao Deus verdadeiro. Então, estava cozinhando, mas, pelo outro lado, queriam ser como os pagãos, adorando outros ídolos. Então, faziam uma espécie de sincretismo, uma massa, mas que, de um lado, eles queriam agradar a Deus e, do outro lado, ofendê-lo. Bem a imagem daquela pessoa que quer juntar Deus ao pecado. Quer adorar a Deus, mas também quer praticar o pecado e fazer uma união entre as duas coisas. Impossível. Conclusão do profeta: esse bolo não dá para comer. Outra imagem que ainda ele cria é como uma pomba tola, uma pomba boba, que quer buscar seu auxílio somente nas coisas humanas. Então, ora em duas potências que existiam naquela época, ora no Egito, ora na Assíria. Mas como uma pombinha boba que vai até esses países querendo fazer amizades puramente humanas, Deus diz não e jogava uma rede. Deus cria essa imagem: eu jogo uma rede e capturo essa pomba, para mostrar que Deus não permite que se viva sem Ele. É um castigo? Sim, mas mostra como Deus nos ama, porque até quando nós queremos andar pelo mau caminho, Deus nos persegue com o seu amor. E é isso que o profeta ele quer transmitir com todas essas ameaças, sobretudo com todos esses exemplos. E até quando essas pessoas vão adorar a Deus, Deus vai dizer: mas eles não estão me buscando com o coração. Oferecem sacrifícios como oferecem para Baal. Eu quero que eles ofereçam um sacrifício com amor, de verdadeiro coração, e que isso se transpareça na vida do dia a dia deles. E ainda ele cria essa imagem. Efraim e Israel, no seu todo, parecem um arco frouxo. Imagina um arco que ele é frouxo. Eu vou atirar, a flecha vai um pouquinho, mas já cai. Não retesa, não tem firmeza. Para que serve? Para nada. Se nós não adoramos verdadeiramente a Deus, não serve para nada. Se queremos fazer uma ponte entre Deus e o pecado, nós somos um arco frouxo. Nós somos um instrumento que não tem valor nenhum. Só teremos valor a partir do momento em que adoremos verdadeiramente a Deus. E isso é o que o profeta quer transmitir. Mais ainda, vai dizer: vocês nomearam reis sem a minha vontade, contra a minha vontade, querendo viver de uma forma puramente humana. Fizeram ainda ídolos de ouro e de prata. Mas para que servem tudo isso? Não serve para nada. O profeta vai ao mesmo tempo dando exemplos e vai explicando o que está acontecendo com o povo. E a gente pode pensar: e como fica? As pessoas não dão ouvidos ao profeta? E aqui vem uma mensagem, um versículo, é uma frase que todos nós conhecemos, e vem aqui do profeta Oséias. E o que diz o profeta? Semeiam ventos, hão de colher tempestades. Aquilo que nós fazemos, nós vamos ser premiados ou castigados pelos nossos atos. A culpa é nossa, se nós andamos mal. Então, Deus nos avisa constantemente. Deus como que ainda nos persegue com o seu amor, como fazia com Israel e como faz com todos nós. E diz, ele tenta Israel naquela época, tentava conquistar, entre aspas, amantes, que eram o Egito, a Assíria, tentava comprar por presentes, mas onde estão as leis de Deus? Onde estão os mandamentos? Eles querem uma segurança puramente humana, mas onde conseguir uma segurança puramente humana, durável? Somente em Deus. Deus é a nossa segurança. Então, mais do que buscar, entre aspas, amantes,
é melhor buscar o verdadeiro esposo, que é o próprio Deus, aquele que nos vai fazer o bem. Esposo no sentido que já foi tratado no profeta Oséias, naquela primeira história dele. E o que mais? Querem colocar toda a sua segurança em palácios, em grandes cidades fortificadas. O que diz Deus? Eu vou pôr fogo em tudo, eu vou destruir tudo. Então, sempre que nós quisermos criar uma sociedade, criar até uma vida próspera, sem Deus, como se nada existe, não se preocupem. Alguma coisa vai dar errado, ou muita coisa vai dar errado, porque tirou o principal de nossa vida, que é o próprio Deus. E aqui ele vai anunciar o que vai acontecer quando eles forem para o exílio, que vai se dar dali a alguns anos. Onde estará o seu trigo, o seu vinho, as peregrinações, todos aqueles materiais que eles levavam para adorar os deuses? Onde estará tudo isso? Tudo isso terá acabado. Vocês estarão no exílio. Vocês não vão poder oferecer essas coisas estando no exílio. Essas coisas eram minhas. E vocês usaram o que era meu para oferecer para deuses falsos. Do que serve tudo isso? E ainda vai completar o profeta. As urtigas herdam seus talheres de prata. Os espinheiros invadem suas moradas. Então tudo será tomado pela selva, pelas urtigas. Do que valeu? Criar uma sociedade sem Deus? Nada. E o profeta? O que será feito com o profeta? O profeta é vigiado constantemente, diz o profeta Oséias, e eles armam laços no caminho do profeta, até na casa de Deus. E é o que diz o profeta. Ou seja, o profeta, por anunciar essas coisas, ao invés de ser ouvido, é contrariado e é perseguido. Então, ele vai evocar: eu encontrei os seus primeiros pais, no deserto como se fossem uvas, como se fossem figos. Era uma maravilha quando eles estavam como que numa infância espiritual. E ali eu tentei atraí-los para o que havia de melhor, mas eles não deram ouvidos. Assim que Israel entrou na Terra Prometida, assim que se tornou grande, bateu asas. Ou seja, toda essa sua grandeza bateu asas. Tudo será agora destruído. Por quê? Porque confiou nas suas próprias forças. Sempre que uma sociedade, uma cidade, tenta confiar em suas próprias forças, longe de Deus, a sua grandeza, ora num momento, ora em outro, essa grandeza baterá asas e voará. E o que será? O que virá depois disso? Somente desastres. E ainda dou essa comparação. Deus, através dos lábios do profeta Oséias, vai dizer que a sentença que ele está fazendo, que ainda não foi executada, tudo isso não é para o mal. Ele está anunciando para que o povo se converta. Essa sentença já está crescendo como a erva venenosa no campo de Deus. Ou seja, vai acontecer, virá o castigo e virá daqui a pouco. E os israelitas não ouviam a voz do profeta Oséias. E ainda diz outro: aquele bezerro que vocês têm na Samaria, que adoram como Deus, um bezerro, esse bezerro será levado para a Síria. E de fato aconteceu. Vai ser um presente ao rei da Assíria. Do que lhe valeu adorar esses outros deuses, se na hora do infortúnio eles não puderam livrar a voz de tudo que aconteceu? E nesse momento de desgraça, tal é a ira de Deus, quando ele castiga, que vai dizer a Sagrada Escritura: pedirão às montanhas, cobri-nos, e aos morros, caí sobre nós. Vai tentar se esconder da própria vista de Deus, mas não vão conseguir. No momento em que Deus resolve dar o seu castigo, não tem como fugir. Esse povo de Israel confundiu a magnanimidade de Deus em esperar e perdoando a cada passo, esperar para castigar, com uma espécie de moleza de Deus. Como que eu vou até criar uma imagem que seria um pouco sacrílega nós imaginarmos que isso aconteça. É como imaginar nosso Cristo, em que ao mesmo tempo eu posso esbofeteá-lo com o meu pecado e depois ele não liga, ele vai me perdoar mesmo assim. Então esbofeteio várias vezes. Isso não se faz. No momento do castigo será terrível. E assim vai concluir essa parte o profeta Oséias. Deus semeou a justiça para colher amor. Foi o que ele fez, era essa a intenção de Deus. No entanto, Israel plantou malícia e colheu injustiça e mentira. Nós podemos nos perguntar: tudo está acabado?
acalme-se. No próximo programa, vamos ver como vai ser desvendado toda essa trama do profeta Oséias. Nós vamos conhecer mais um aspecto do profeta Oséias. Dessa vez, vamos ver inteiramente o amor que nós devemos ter para com Deus e o amor que Deus nos tem, através das profecias de Oséias. Já vimos até o exemplo de sua própria vida, vimos as acusações, as sentenças que ele lançou contra Israel, e que tudo isso pode se aplicar ao próprio século XXI. Hoje nós vamos ver uma imagem pungente, uma imagem comovedora que o profeta vai criar para mostrar o amor que teve para com esse povo, o povo de Israel, desde o início de sua criação. E ele toma, sobretudo, a imagem do Egito, de quando esse povo era escravo no Egito. E o profeta ele vai dizer, do Egito chamei o meu filho. Uma profecia que é até aplicada a nosso Cristo, quando teve que fugir para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Mas aqui o profeta Oséias vai se referindo, do Egito eu chamei o meu filho e cuidava dele, segurava-o pela mão, carregava-o ao colo, alimentava-o. Eu fazia tudo por esse povo. Mas logo depois, esse povo, ele se perverteu, foi sacrificar aos Baals. Então mostra a imagem de Deus como pai, cuidando do povo como se fosse uma criancinha. E essa criancinha se desvia. E o que vai dizer o profeta? Ele quer destruir esse povo, ele quer vingar-se de tudo aquilo que o povo está fazendo, mas ele tem compaixão. Ele vai dizer, o coração se comove no meu peito, as entranhas se agitam dentro de mim. Ao mesmo tempo, ele tem que castigar, mas é como um pai. Quase que fere mais ao pai do que ao filho o castigo. Ele quer purificar esse povo de todos os pecados, mas ele quer fazer bem à alma de todos os que constituem esse povo. E aqui já vem uma comparação conosco. Até quando Deus tem que nos dar uma lição, dói mais em Deus do que em nós. Mas Deus não é como um ser humano, não é um vingativo como um ser humano. Deus, se Ele fere, é para cuidar da ferida. Se Ele fere, é para fazer bem à nossa alma. E qual que é o grande problema de Efraim e de Israel? Que são, Efraim é uma tribo de Israel. Qual era o grande problema? Vai dizer o profeta, ele não sente remorso desses pecados que cometeu. Esse é o problema, é que não tem remorso. Como Deus vai dar o perdão se a pessoa ou o povo não se reconhece culpado? Deus tem que esperar e às vezes, depois de muito apanhar, é que se dá conta de quem é o verdadeiro Deus. E vem dizendo qual que é a atitude humana, a atitude de Israel e às vezes até a nossa própria atitude. Nós logo nos desviamos do bom caminho. Então aquela nossa intenção de agradar a Deus, olha a comparação que faz o profeta. É como a névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada, que logo seca, é como a palha que se varre, é como a fumaça que sai pela chaminé. São essas imagens, logo se dissipa. Tudo isso, toda a nossa devoção, a nossa adoração a Deus, muitas vezes em pouco tempo acaba. Aquilo que seria um desejo de melhorar, de progredir, de nos santificar, logo esfria. Desanimamos no meio do caminho e passamos a buscar novamente o pecado. Esse que é o problema. E vai insistir o profeta, não há outro Deus, diz o profeta Oséias. Não há outro Deus que possa salvar, senão um Deus verdadeiro. Insiste ainda o profeta. Por quê? Porque as pessoas abandonaram a Deus. E qual é a imagem de Deus quando o povo o abandona? Diz o profeta, é como uma leoa, é como uma pantera que espreita o caminho, ou ainda é como uma ursa de quem roubaram seus filhotes e fica furiosa, porque Deus, como pode a este povo que eu tratei com tanto carinho se dissipar, buscar o pecado, buscar outros deuses, buscar tantas outras banalidades? E ele usa uma imagem forte e vai dizer o profeta, vou rasgar a caixa que lhes guarda o coração. Então o peito, vai abrir o peito desse povo. É uma imagem forte, mas é o que Deus quase que daria vontade de abrir até a nossa alma para atingir o nosso coração, para produzir a conversão. Mas é necessário que nós, do lado de dentro, abramos as portas do coração para que Deus ele possa fazer tudo por nós. E aqui vem um pedido de conversão,
vem algo maravilhoso da parte do profeta, que no fundo é da parte de Deus. O que vai dizer o profeta? Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, pois tropeçaste em teu próprio pecado. É para voltar a Deus. Ele faz um convite à conversão. Lembremos, tudo que nós vimos ainda não veio o castigo, mas é necessário dar ouvidos ao profeta. E quase que nós podemos aplicar isso ao século XXI. Se nossa vida não está de acordo com os mandamentos de Deus, é uma súplica que Deus faz para nós, para voltar ao bom caminho. Porque é isso que Deus quer de nós. E ele se compara ainda com a vegetação, para mostrar qual que vai ser o prêmio se a pessoa aceita Deus. E ele vai se comparar e vai dizer isso: eu sou como o lírio que há de florescer. Eu sou como o cedro do Líbano, que estenderá suas raízes, seus galhos, sua copa, seu perfume. Eu trarei trigo novo, trarei vinho novo. Sua fama se espalhará como o cedro do Líbano. E conclui ainda o profeta: eu sou como o cipreste sempre verde, de mim é que brota teu fruto. Então Deus se compara com uma vegetação sempre verdejante, agradável. E eu faço notar uma coisa: no último discurso, antes da paixão de nosso Cristo, é justamente a uma videira que nosso Cristo vai se comparar. E diz nosso Cristo, através do Evangelho de São João: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, nosso Cristo é essa videira verdadeira. Para nós devemos ser um enxerto, devemos ser um ramo que brota de nosso Cristo. É a seiva de nosso Cristo que nos chega através dos sacramentos, que nos faz dar frutos. E se damos frutos por amor a nosso Cristo, ele faz dar mais frutos ainda. O Pai, que é o agricultor, nos limpa a nossa alma de todas as impurezas e nos faz dar mais fruto ainda. E tudo isso através do amor que Deus tem para conosco, de um amor que é capaz de transformar a nossa alma desde que nós aceitemos esse amor, desde que abandonemos tudo aquilo que são os pecados, são os prazeres da vida, o dinheiro, a fama, tudo aquilo que o mundo às vezes oferece e que nos desvia do verdadeiro caminho de Deus. Desde que nos desviemos dessas coisas, o amor de Deus vai nos atingir e vai nos transformar. E quase que nós poderíamos dizer como profeta, aplicando: se houver alguma alma infiel, assim como a esposa infiel do profeta Oséias, podemos fazer essa comparação ao século XXI. Queira Deus que não haja nenhuma alma dessa forma, mas se houver uma alma infiel, nós podemos dizer junto com o profeta: volta, ó alma infiel, para o Senhor teu Deus, pois tropeçaste em teu próprio pecado. É um convite que o nosso Senhor nos faz através do profeta Oséias, que Deus nos faz para que voltemos ao bom caminho.